Seu alvo é Jesus? Será que o seu alvo é Jesus? Será que você está caminhando, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé? Será que você está sendo guiado por Jesus, o pastor que conduz a nossa alma ao céu? Você já viu alguém dizer assim? Não, eu não quero saber o que está acontecendo na igreja. Eu estou na igreja e meu alvo é Jesus. Já viu alguém falar isso? Essas pessoas que falam isso é pessoas que vivem na mentira. Não têm entendimento de Deus. Falam coisas que ela mesma nem sabe o que estão falando. Porque essas pessoas, elas não foram transformadas aqui. Se o seu alvo é Jesus, você tem que andar guiada, dirigindo-se para Ele. Se o seu alvo é Jesus, você tem que andar na direção dele. E é isso que as pessoas precisam entender. Para onde, Benção? Bom dia, irmão. Tudo bom? Tá carne. Vai lá, pode ir, vou avisar. Vai que ela tá me esperando já, viu? Então é isso que vocês precisam entender. É isso que eu trabalho levando. Esse esclarecimento, essa orientação. Para que vocês entendam, compreendam e conheçam a verdade para sair dessa direção, desses conceitos errôneos. Para não estar dentro de uma direção, andando nas cegas, sem entendimento, na escuridão, na obscuridade. É preciso a luz de Deus ir a essas pessoas, no entendimento delas, para iluminar. Mas como vão ser iluminados com a luz? Se estão vivendo na instrução, no engano, na mentira, nas trevas. Não estão recebendo a luz de Deus para ter o entendimento da vida com Deus, da verdade de Deus. Não estão sendo formados no conhecimento de Deus. Estão vivendo na formação religiosa, dentro de preceitos e valores dos homens, que colocam, estabelecem seus preceitos, aonde estabelecem para as pessoas viver como se fosse para Deus, levando essas pessoas a adorar uma vida, a viver uma vida com Deus, adorando a Deus, estando em Deus, tendo fé em Deus em vão. A pessoa diz, eu estou na igreja, mas o meu alvo é Jesus. É não. Se seu alvo fosse Jesus, você não estava vivendo escravizado, alienado, robotizado, com a mente cauterizada, numa dependência de vida com Deus dentro de igreja. Se seu alvo fosse Jesus, sua vida não estava sendo devota, consagrada, aonde você está priorizando e praticando toda a obra, ordenança, obrigação de igreja. Se seu alvo fosse Jesus, você não estava buscando, confiando que a sua vida em Deus está dentro de igreja. Se seu alvo fosse Jesus, você não estava sendo guiado, formado, defendendo preceitos e valores que teu pastor, teu líder religioso prega dentro das igrejas. Se teu alvo fosse Jesus, você se denominava cristão, seguidor de Cristo, não um adepto de uma religião onde você se denomina religioso de tal religião. As pessoas se denominam, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou da igreja, eu sou assembleano, eu sou da Deus e Amor, eu sou adventista, eu sou batista, eu sou a universal. Se seu alvo fosse Jesus, você se denominava cristão, discípulo de Cristo, não de uma igreja, nenhuma qualquer. Porque eu não tenho que ser de nenhuma igreja, eu tenho que ser a igreja. Quando eu estou em Cristo, por fé, eu sou igreja, membro que forma a igreja. Eu não preciso estar dentro de uma igreja. Eu já estou inserido no corpo que é a igreja, quando eu creio em Cristo.
E é isso que eu quero explicar para vocês. Está precisando esclarecimento diante do que está sendo pregado totalmente errado, fora do contexto da verdade de Deus. O povo vivendo num entendimento totalmente anátema, perdido da verdade de Deus. Está faltando pregadores que preguem a verdade e está faltando as pessoas querer ouvir a verdade, porque elas querem ouvir a mentira. Elas não suportam a verdade. Está vendo esse esclarecimento que eu estou trazendo aqui? Muita gente se aborrece, porque não para dar ouvido à verdade. Vai defender logo o quê? A sua religiosidade, os princípios e os valores da sua vida religiosa, da sua instituição igreja. Eles não estão dispostos a ouvir a verdade para defender os princípios e os valores do Evangelho de Cristo. O que eles estão defendendo, guardando e praticando é os princípios e valores estabelecidos pelos homens dentro de suas igrejas. Aí vem dizer, o meu alvo é Cristo. É não. Eu estou na igreja, mas não quero nem saber se o pastor rouba ou não rouba, o meu alvo é Cristo. É não. Se você estivesse nessa igreja, seu alvo fosse Cristo, você protestava contra o erro, o engano e a mentira que está sendo pregada lá. Você está dentro de uma igreja, aonde está lá a pregação vindo para você, tirando você da direção do Evangelho, seu alvo não é Cristo. Você está dentro de uma igreja, recebendo instruções de uma situação que leva você a desviar da autoridade, do senhorio e da vida de submissão a Cristo. Você está dentro de uma igreja, onde está recebendo um evangelho anátema, onde está ouvindo pregações que deturpam a verdade do evangelho. Se o seu alvo fosse Cristo, você protestava, você questionava, você não aceitava. Quando você está dentro de uma igreja conivente, vivendo toda a ordenança, regra, norma, princípio que é colocada pela instituição igreja, o seu alvo não é Cristo. A sua direção não é por Cristo. A sua vida não é consagrada e devota a Cristo. O seu alvo é a vida de igreja. Sua vida de devoção e consagração é a obra, trabalho, obrigação, formalidade de igreja. O seu guia, o seu mestre, que conduz você, não é Cristo, é o seu líder, seu pastor, seu papa, seu padre. Não venha com essa conversa, que você só engana você mesmo, que está no engano e na mentira. Eu estou na igreja, mas o meu alvo é Cristo. É não. Se seu alvo fosse Cristo, você estava nele. Se seu alvo fosse Cristo, você era devoto e praticante da palavra dele. Se seu alvo fosse Cristo, você não deixava nada substituir o sacrifício dele. Por onde nós somos abençoados por Deus. Se seu alvo fosse Cristo, você não estava dentro de igreja vivendo campanha, pacto, voto. Se seu alvo fosse Cristo, você não estava sendo robotizado, alienado, vivendo uma vida dependente de igreja, na observação de tudo que o homem estabelece. Se seu alvo fosse Cristo, você estava trabalhando em defesa da verdade, dos princípios e dos valores do Evangelho, não da sua igreja e instituição. As pessoas estão dentro da igreja, vivendo a corrupção, apostatando da fé, consagrando e devotando suas vidas à obrigação e fardos religiosos, vivendo dentro de conceitos e preceitos que contrariam a verdade do Evangelho, sendo submisso, temente, devoto, idólatra, venerando homens, líderes religiosos. Aí vem dizer, o meu alvo é Cristo, ó. Defendendo instituição religiosa, se denominando da instituição, se gloriando na sua igreja, na sua vida religiosa, aí vem dizer, o meu alvo é Cristo. É não, irmão. Aquele que o alvo é Cristo, ele anda submisso a Cristo, no temor, na obediência e submissão a Cristo, praticando, sendo devoto, consagrando sua vida à palavra de Cristo, defendendo causas e valores do Evangelho de Cristo, vivendo sua vida como devoto, servindo no reino de Deus, no governo de Cristo. Não dentro de igreja. Não colocando sua fé e confiança na vida de igreja. Não achando que está em Deus dentro de igreja. Não tendo o entendimento de que só adora a Deus, só busca a Deus, só tem bênção de Deus dentro de igreja.
Não achando que é mais de Deus do que os outros, porque está dentro da igreja. O seu alvo é Cristo? É não, meu amigo. É não, minha amiga. É não, meu irmão. É não, minha irmã. O teu alvo está errado. Tu estás perdido do alvo. Sabe o que é pecado? Errar o alvo. Muita gente está vivendo tanta formalidade religiosa, mas está em pecado. Sabe por quê? Porque está errando o alvo. Errar o alvo é se dirigir contrário àquilo que leva o homem a Cristo para chegar a Deus. Muitos estão se dirigindo na sua vida religiosa por meio das suas igrejas, dentro da submissão, obediência, temor aos homens, líderes religiosos de igreja, como se fosse para Deus. Estão errando o alvo. Pecado. Pecado é isso, errar o alvo. Perder a direção de Deus. Isso é pecado. Cuidado. Aí fica esse povo dizendo tantas coisas. Não, meu alvo é Cristo. Eu sirvo a Cristo. Eu sou de Cristo. Eu estou em Cristo. O meu Senhor é Cristo. Da boca para fora? Serve não, irmão. Você diz tudo isso, mas as tuas práticas, o teu entendimento, a tua vida de fé, nega. Faz você estar reprovado. Tem muitos que confessam que são de Deus, que amam a Deus, que estão servindo a Deus. Mas a prática, o entendimento, a forma de vida de fé que ele vive, leva ele a ser reprovado. Cuidado, irmão. Examinai-vos na vossa fé. Se permanece na fé ou se não foi reprovado. A fé que você tem que viver não é uma fé dentro de uma vida religiosa, cumprindo ordenança, sacrifício, credo, dogmas, penitência, flagelo, obrigação, dentro de nenhuma religião. A fé que leva o homem a Deus é a fé em Jesus Cristo. É o alvo, é andar na direção de Cristo, é crer em Cristo, é estar em Cristo, é guardar e praticar a palavra de Cristo, é ir a Cristo, é pregar a Cristo, é esperar em Cristo, é ter a convicção e a confiança que em Cristo eu estou em Deus. Não é dentro de igreja, não é dentro do padrão religioso, não é dentro da vida religiosa, não é dentro do sacrifício religioso, não é dentro do cerimonial religioso, onde o povo entende que tudo de Deus tem que ser por esses meios, métodos e méritos que a religião bota. Cuidado! Não, eu estou na igreja, mas meu alvo é Cristo. É não. Sabe por que teu alvo não é Cristo? Porque estão sendo desviados de Cristo dentro das igrejas. E Deus está levantando homens para pregar a verdade para vocês. E vocês não estão dando ouvido à verdade. Sabe por quê? Porque a mente de vocês está cauterizada sobre uma cauterização que foi feita pelos líderes dentro da igreja, aonde vocês estão presos, devotos, submissos, na dependência de uma obediência, dentro de uma idolatria, dentro de uma veneração aos líderes religiosos, dentro das igrejas, que para vocês, verdade de Deus, é o que eles pregam lá na igreja. Vocês não examinam a palavra, vocês desprezam a palavra, vocês não estão dentro do conceito, do entendimento da palavra, e não aceitam aqueles que vão levar para vocês a palavra. Vocês rejeitam, por causa da sua submissão e obediência, a vida de igreja, aos líderes dentro das igrejas. Seu alvo é Cristo? Pense nisso. Pense nisso. Quem está com a sua vida direcionada, olhando para Cristo, seguindo a Cristo, não é escravo de nenhuma instituição religiosa, igreja ou qualquer outra coisa. Quem está olhando para Cristo como alvo da sua vida de fé em Deus, não vive preso dentro de regra, de norma, de obrigação, de ordenança, de trabalho, de cumprir metas religiosas dentro de igreja. Quem está olhando para Cristo como alvo da sua fé, não coloca a sua confiança de vida com Deus dentro de nenhum ambiente chamado igreja. Não centraliza a sua vida com Deus na exclusividade de um sistema religioso, igreja. Quem está com a sua vida olhando para Jesus como alvo da sua fé, é liberto de tudo isso. Porém, eu peço a você, reflita na sua fé, reflita nos valores, nos princípios da vida de fé que você está vivendo como se fosse para Deus. Eu só peço a você uma coisa. Analisa a doutrina de Cristo
a direção de Cristo, comparando com isso que você está sendo ensinado e instruído na tua igreja pelo teu líder. E faz a comparação para ver se isso que o teu líder está te ensinando, esse meio de vida de fé, regra, prática que tu está vivendo, é o que Cristo pede para nós, cristão, que quer viver nele. Porque ninguém pode ser cristão seguindo a Cristo sendo religioso de uma instituição religiosa. Ninguém pode seguir a Cristo dentro de uma instituição religiosa. O sistema religioso é do diabo, é trevas. Não tem comunhão com a luz. Ou você está em Cristo guiado pela luz, ou está no sistema religioso guiado pelas trevas. Não tem como, irmãos. Tudo que o sistema estabelece é contrário ao Evangelho de Cristo. Se você acha que não, vem comigo fazer um exame do que ensina o sistema religioso evangélico como regra de meio de fé para o homem viver para Deus e com Deus. Vamos analisar o que ensina o sistema religioso católico romano, o sistema religioso Testemunho de Jeová, o sistema religioso de Mórmons, espírita e por aí vai. Vamos analisar toda a doutrina das religiões, das igrejas que diz que é de Deus, com o Evangelho de Cristo, para ver se confere. Você vai ver que você está vivendo desviado, no engano, no anátema, fora da direção do Evangelho. Eu peço a você, faça o que diz a palavra, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba esse. Esse não é de Deus. Analisa se a formação que tu está recebendo pelo teu pastor dentro da tua igreja, a instrução, o ensino que tu recebe dele, é o que Cristo ensinou. Analisa, observa. Tudo que tu está vivendo, tua prática religiosa, os sacrifícios, os cerimoniais, as obrigações, o entendimento de vida com Deus, que você está sendo levado a estar dentro da igreja, praticando isso, guardando isso, cumprindo aquilo, porque senão não é de Deus. Analisa tudo isso e vê se Jesus ensinou isso. Só para te ajudar. Analisa a doutrina de Cristo e me responde se tem alguma instrução de Jesus levando alguém a dar dízimo, a guardar sábado, a ser batizado dentro de igreja pelo homem com água, a guardar sábado, a tomar ceia todo mês para ter comunhão, a estar dentro de uma igreja para ser de Deus, a estar dentro de uma igreja fazendo campanha, pacto, voto, para receber bênção de Deus, a viver uma vida de tarefa, obrigação, ordenança, flagelo, penitência, de sacrifício religioso, como obra de Deus. Examina tudo isso, com cuidado, com humildade. Não fique com raiva não, porque está indo de encontro com o que tu vive na religião. Seja prudente, esteja mais atento a ouvir. Faça uma análise. Examine o que Jesus ensinou. Com tudo isso que você está vivendo como se fosse de uma vida para Deus, que o pastor manda dentro das igrejas, que o padre, o papa, ou qualquer religioso ordena, estabelece como princípio, como meio, como regra, para você ser de Deus, estar em Deus, ser salvo, ter comunhão com Deus, santificar-se para Deus. Examina tudo isso que você recebe na religião como valor e princípio de Deus, se é o que Cristo ensinou no Evangelho. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a vida com Deus não é dentro de uma escravidão de igreja, sendo devoto e praticante de tudo que lá ordena. A vida com Deus é pelo conhecimento. Para você ter o entendimento da vontade de Deus, por onde você vai chegar a Ele, isso tudo é revelado para nós no Evangelho de Cristo. Então, cuidado. Se todos estiverem andando uma vida com Deus, sem ser pelo Evangelho, ninguém vai ser salvo. Salvação não é por meio de nenhuma igreja, tampouco evangélica. Salvação não é dentro de igreja evangélica. Salvação é por crer no Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus não é uma igreja com muita regra, normas e valores como meio de vida para salvação, para a comunhão com Deus. O Evangelho é uma informação que nos dá o conhecimento para a direção de Deus, para viver com Ele, com entendimento naquilo que nos faz alcançar a graça dele. O Evangelho nos leva a Cristo, não nos leva a nenhuma igreja,
a ser escravo dependente, colocando a nossa vida na dependência de uma vida de sacrifício, de obrigação religiosa, como se fosse para Deus. O Evangelho não é nenhum ritual religioso. Não é nenhum sacrifício religioso. Não é nenhuma formalidade religiosa. A verdade de Deus não é um conjunto de regras, de doutrina, de princípio, de nenhuma igreja. A verdade de Deus é Cristo, por onde somos salvos quando conhecemos a Ele. É preciso conhecer o Senhor e prosseguir no conhecimento dele para andar com Ele, para não se perder apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios, evangelho anátema, vento de doutrinas que é pregado e formulado por homens que falsificam a palavra de Deus. Que você entenda essa advertência, que você entenda esse esclarecimento e compreenda o que você está sendo aqui advertido, pois esse é o meu trabalho. Não estou aqui para julgar ninguém, nem para desfazer da fé de ninguém. Agora, o meu compromisso é levar a verdade. Aborreça-se o mundo. Porém, eu não estou aqui buscando agradar o homem. Importa agradar a Deus. E para eu agradar a Deus, eu preciso estar na verdade e pregar a verdade. Eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. E se alguém acha que não, quer contestar, quer questionar, venha com o esclarecimento plausível da palavra. Me questione à luz das Escrituras. Eu quero que você me questione provando que eu estou errado, diante de tudo que eu falei aqui, usando a palavra. Porque nada podemos contra a palavra se não for pela palavra. Porque Satanás vai levar o povo ao engano para se desviar de Deus usando a palavra. E nós temos que ser prudentes para se manter perseverando até o fim, combatendo o bom combate da fé, usando a palavra também, manejando bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Evangelista Wellington Ramos. Me acompanha aí se quiser, para ter mais instruções, para ter material com vários esclarecimentos de assuntos importantes, lá no YouTube, no Kawaii, no Instagram e aqui no Face. Estamos sempre proporcionando para você a palavra de Deus. O meu trabalho é semear. A terra, que são as pessoas, é que vai receber. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crer será salvo. Quem receber a palavra e deixar a palavra germinar na sua vida para gerar a vida com Deus. Vida com Deus é gerada pela palavra, não pela uma vida de religião dentro de religiosidade. Amém, meus irmãos? Aqui, você não ouve blá blá blá. É instruções sólidas, que edifica e dá o conhecimento para o esclarecimento da verdade que liberta. Amém?